Olá, meu nome é César Coutinho e estarei falando um pouco sobre a teoria comportamental defendida por Skinner. E o assunto de hoje é a cultura como uma agência de controle. E para iniciarmos, precisamos entender primeiramente como Skinner define cultura. A definição de cultura para Skinner baseou-se de diversas formas ao longo de sua obra, para abordar comportamentos sociais à luz de uma ciência natural, assim como para discutir a importância do comportamento verbal para os humanos e os problemas sociais em uma proporção global. Sendo assim, cultura tornou-se um termo polissêmico no behaviorismo radical, quero dizer, com muitos significados, considerando que um ambiente social é geralmente chamado de uma cultura de um grupo, ou seja, contingências de reforçamento mantida por um grupo. Skinner também argumenta que a cultura pode ser entendida como um conjunto de práticas e pode ser misturado com outros conjuntos. Além disso, cultura pode ser entendida como um ambiente experimental, uma vez que as contingências que controlam o comportamento dos seus membros são passíveis de modificações. Coloco aqui como exemplo como o estilo de vida de um grupo e seu ambiente. Dessa forma, cultura possui ao menos 6 sentidos nos textos skinerianos. 1. Ambiente social. 2. Ambiente experimental. 3. Ambiente verbal. 4. Conjunto de contingências de reforçamento. 5. Estilo de vida de um grupo. E 6. O conjunto de práticas culturais. E, de modo geral, as definições de Skinner indicam que cultura é formada por contingências de reforçamento mantidas por outras pessoas que controlam o comportamento do indivíduo. Para Skinner, no sentido mais amplo possível, a cultura na qual o indivíduo nasce é composta por todas as variáveis arranjadas por outras pessoas que o afetam. E por falar em contingências, a maneira como as contingências afetam os indivíduos define quais são as práticas culturais daquele grupo, pois as práticas dizem respeito ao repertório comportamental adquirido pelas contingências mantidas naquela cultura. Skinner afirma que o ambiente social determina uma série de comportamentos de seus membros, desde o que os seus membros comem e bebem, até os tipos de assuntos que são discutidos e quais são as músicas criadas e feitas. Skinner também aponta uma aparente distinção entre a cultura e seus membros, mesmo reconhecendo a relação inseparável entre eles. E por tratar-se de contingências sociais, ou um conjunto de práticas culturais, o autor afirma que uma cultura é frequentemente difícil de identificar. Está constantemente mudando e é facilmente confundida com as pessoas que mantêm o ambiente e são afetadas por ele. Justamente por se tratar de um conjunto de contingências, uma cultura é mais do que um grupo, no sentido de seus habitantes de um dado local. Com isso, a separação feita por Skinner entre cultura e seus membros praticantes permite falarmos em competição entre culturas como disputa entre estilos de vida, em vez de competição entre pessoas de forma violenta, como definido pelos adeptos do darwinismo social. Desse ponto de vista, pode-se questionar se devemos contribuir para a continuidade do estilo de vida americano tradicional, com alto uso de automóveis particulares, consumismo e culto de armas, sem comprometimento de defender a morte daqueles que aderiram a tal estilo de vida. Isso é, a extinção de uma cultura não necessariamente exige a morte de seus membros, mas sim o término de suas práticas características por uma mudança de contingências sociais. Apesar de Skinner usar como base a interpretação da sobrevivência das culturas alinhadas ao darwinismo social, é difícil desconsiderar as pessoas enquanto partes inegáveis das culturas. Se a cultura é entendida como um conjunto de contingências sociais ou como ambiente social, as pessoas podem ser consideradas parte da cultura, na medida em que dividem consequências e são contextos para a emissão de respostas de qualquer membro do grupo. E agora vamos entender como Skinner entendia a cultura a partir de um grupo. A explicação histórica da cultura por meio de um modelo explicativo da seleção por consequências dispensa a necessidade de um Deus ou um interno criador, valores absolutos pré-estabelecidos e propósitos.
ideias e valores tradicionais que já foram vistos como um núcleo definidor da cultura de um grupo. Como crítico a essa concepção tradicional da antropologia, Skinner defende que é possível investigar o que esses termos buscam explicar nas bases de uma ciência comportamental. Ideias, valores e costumes de uma cultura estão presentes no comportamento costumeiro dos membros de um grupo. Dessa forma, os comportamentos constituem o objeto legítimo da investigação da cultura de um grupo. Segundo Skinner, um grupo pode ser definido como um conjunto de duas ou mais pessoas em interesse comum, que exercem controles sobre variáveis que afetam o indivíduo. Pois bem, para concluir esta apresentação, engajar-se em práticas culturais visando a sobrevivência das culturas e envolver-se com valores morais e políticos, o que pressupõe uma tarefa preliminar de formação do autocontrole. Cabe à sociedade, às comunidades, aos grupos sociais, à escola, à família e às pessoas tornarem a si responsabilidade da formação das crianças e dos jovens nos valores éticos e políticos. Segundo Skinner, são as agências de controle as responsáveis pelo controle necessário para o desenvolvimento de valores, de forma que as crianças e os jovens adquirem autocontrole e dessa maneira tornam-se preparados para enfrentar as tarefas relacionadas com a sobrevivência da cultura. Parece que a educação deve visar a formação do indivíduo, e isso precisa ficar razoavelmente bem explicado para que não se confunda indivíduo com o individualismo, porque, como já se foi ressaltado, Skinner condena o individualismo. Bem, com isso eu concluo minha apresentação. Agradeço a participação de todos. Um grande abraço.